Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu ver. Quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. Embora nós não sejamos merecedores, mas Ele ainda assim, continua fiel. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. Queridos, esta noite de alegria para todos nós que podemos ouvir a voz do Senhor. Estar aqui na casa do Senhor para ouvir Ele nos ensinando através dessas palavras maravilhosas que Ele, todas as vezes que nós nos reunimos, Ele nos fala. E essa noite Deus tem uma pergunta para mim e para você. Qual é o teu nível de busca por Deus? Como você tem buscado a Deus? Com mais ou menos? Com menos ou com mais intensidade? Com muita força ou com pouca força? Qual é a intensidade que você tem buscado a Deus? Que nível é esse que você está buscando chegar? Até onde você está disposto a buscar este Deus para o achar? Amém? Texto base de nossa pregação está no livro de Jeremias. Abram as Bíblias de vocês. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, aqui à minha esquerda, estão os dois versículos. O primeiro de cima é exatamente o versículo base e o de baixo é o texto da pregação. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar e te exaltar, te engrandecer, Senhor Deus, te rendendo toda honra, toda glória e todo louvor. Agradecendo, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas, pela tua presença, Senhor, pela tua graça, Senhor Deus, da qual nós não tínhamos o direito, mas mesmo assim tu nos fazes direitos. Nos fazes, Senhor, sermos, Senhor, receptores desta graça. Sermos, Senhor, agraciados por esta tua graça. Vem nesta noite, Senhor, falar conosco. Toca cada coração aqui nesta noite, para que cada um seja, Senhor, alcançado pelo poder da tua palavra. Que cada mente aqui, Senhor, seja cativa ao teu trono de glória. Fala conosco, Senhor, seja objetivo, seja direto, seja fácil no teu falar, seja sucinto, Senhor Deus. Faz com que cada mente aqui, Senhor, seja renovada através, Senhor Deus, da tua palavra. Que seja gerado em nós, Senhor, cada vez mais a fé que vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Vem, Senhor, toma teu lugar que é de direito. Aqui neste altar, Senhor, que seja tu a falar, que não seja eu a ministrar, Senhor, que eu diminua, Senhor, para que tu cresças. Para que a tua glória seja manifesta através da minha vida, Senhor. Porque nada sou, Senhor, mas em ti tudo posso, porque a tua palavra diz, porque tu é que nos fortalece. Então vem, Senhor Deus, fala com cada um agora aqui, poderosamente. Que nada que eu venha falar seja do meu intelecto, mas seja tudo do teu Espírito Santo, para nos ensinar conforme o que tu desejas. É o que nós te oramos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos agora todo roubador da palavra, todo espírito de desvirtualização, todo espírito de engano que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito contrário, Senhor Deus, ao teu poder, que seja agora levado, amarrado e sem força daqui, para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós determinamos no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém e aleluia. E um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, qual é o nível de busca que nós temos colocado em nossas vidas para
buscar verdadeiramente o conhecer a Deus, o conviver, me achais. Buscar a Deus significa que vai o achar. Buscar-me-eis e me achareis. Mas tem um detalhe: quando me buscardes de todo o vosso coração. Então estamos com uma coisa que nos faz chegarmos ou não a Deus. É a intensidade. É o nível que a gente tem designado em nossas vidas para buscar a Deus. Deus, ele está no controle de tudo sempre. Mas esse estar no controle de tudo não quer dizer que ele vai te obrigar a fazer. Tanto é que ele diz: buscar-me-eis. Então ele passa para mim e para você a ação. Eu e você que temos que agir, temos que ir em busca do Senhor. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, ele não diz para a gente mudar a mente, senão de uma forma: através da nossa atitude. É a minha e a tua atitude que tem que ser diante de Deus o diferencial. Se eu e você não decidirmos mudar o nosso entendimento, nós não vamos de forma nenhuma mudar o mundo, porque o mundo não é mudado através de outra coisa senão da atitude dos homens. Então o mundo que está ao teu redor tem que ser impactado pela tua vida, pela mudança da tua vida. Jesus, quando esteve aqui, ele observou aqueles que o buscaram com toda intensidade. Aquela mulher que se prostrou aos seus pés, chorou, achou. Aquela mulher que no meio da multidão tocou a orla do manto do Senhor, o buscou e o achou. Nicodemos subiu no mais alto, buscou e o achou. Então isso está claro para mim e para você, que o nível que eu e você buscamos é o que vai fazer com que a gente ache mais ou menos a Deus. Até onde você está disposto em conhecer as maravilhas de Deus? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vê o quanto Ele tem poder, o quanto Ele é fabuloso. O problema é que muitas vezes nós atingimos um determinado nível e ali nós paramos. Nós não decidimos ir adiante. Não podemos parar. Temos que estar buscando continuamente crescer, crescer e crescer. Em quê, pastor? Em sabedoria. Sabedoria de quê? Divina. Sabedoria de Deus. Eu e você precisamos, de fato e de direito, adentrarmos no reino espiritual com o ímpeto de cada vez mais conquistar lugares dos quais nós nunca imaginávamos que poderíamos chegar. Vejamos o que diz o texto no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 9. Iremos ler esse texto para que a gente possa visualizar, para que a gente possa vislumbrar o quão grande se tornará a nossa conquista quanto mais profundo a gente for no conhecer a Deus. Quanto mais a gente quiser aumentar o nosso nível de comunhão com o Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, diz assim a palavra: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas por debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas,
águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 covos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém. Queridos, um texto riquíssimo em sabedoria e em profundidade. Mas eu quero destacar nesta noite 5 fatos dentro desse texto, para que a gente venha meditar. Mas antes de iniciar nos 5 fatos, eu quero te advertir para um detalhe. O que diz a palavra de Deus aqui no versículo 1: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. O oriente, ele é aonde o sol nasce. Então ele me fez olhar para o sol, para ele. É o que Jesus faz com que eu e você olhemos para ele. É a primeira providência, é ele se mostrar para mim e para ti, se demonstrar. Mas aí a gente vai e aprofunda um pouquinho mais e observa o primeiro dos 5 fatos. Que fato é esse, pastor? Temos que buscar Jesus verdadeiramente. O que diz aqui a palavra no versículo 2: uma volta pelo caminho às águas. Caminho, quem é o caminho? É Jesus. Então ele nos leva a caminhar segundo os seus preceitos. E águas, por que águas? Porque ele é quem nos purifica, é ele quem nos limpa de todo o pecado. Então você tem que buscar Jesus verdadeiramente. Para quê? Para que você caminhe no caminho correto e assim sendo você seja limpo. Observe o que diz o livro de João, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em outras traduções, diz a palavra que jorrará para a vida eterna. Então a água é Jesus. Quando eu o buscar, quando eu quiser beber desta água, eu verdadeiramente iniciarei um processo de crescimento espiritual. Se eu não buscar a Jesus verdadeiramente, pode ter certeza, meu querido, que você não vai conseguir atingir níveis altos. Você vai ser mais um no meio da multidão. Você não será como aquela mulher que, ao tocar Jesus, ele disse: alguém me tocou. Embora muitos estivessem tocando, mas quando ela tocou, algo de diferente aconteceu. Diz a Bíblia que Jesus disse: saiu de mim virtude. Ou seja, é a intensidade com que você vai caminhar, que você vai buscar, que vai fazer Jesus olhar atentamente a você.
Ele está do teu lado. Mas a pergunta é: e você está verdadeiramente ao lado dele? Você tem buscado Jesus verdadeiramente? Pense contigo mesmo. Como você está? Qual é o nível que você tem buscado diante do Senhor? Segundo ponto que eu quero falar aqui: temos que buscar intimidade com Deus para Ele nos levar a lugares altos. Observe o texto, no versículo 3 ainda, diz o seguinte: tendo na mão um cordel. Então, quem tem o órgão que vai fazer a medição é o Senhor. Ele tem na mão. E o detalhe é que Ele vai te conduzir quando você quiser. Enquanto você não quiser, Ele não vai fazer nada. Mas aí diz aqui que Ele fez a primeira medição, 1000 côvados. E Ele me fez andar por onde? Por águas que davam nos artérios, ou seja, lá no nosso tornozelo. O interessante é que, como aquela pessoa foi, ele mediu mais 1000. E após essa segunda medição, as águas já estavam dando aonde? Pelos joelhos. Após isso, ele mediu mais, uma vez 1000. E as águas já estavam dando aonde? Versículo 4, no finalzinho dele, me davam pelos lombos. Mas aquela pessoa estava andando, estava caminhando, estava buscando ter intimidade. Então o que é que este homem fez? Mediu mais 1000. E o que diz a palavra de Deus? Que era um rio onde tinham águas profundas que não podia atravessar. Eram águas tão profundas que só a nado. Mas o interessante é você fazer um paralelo, que quanto mais profundo você vai no teu nível de intimidade com o Senhor, mais dependente dele. Você entra em um mar e você vai aprofundando-se naquele mar, ou num rio, ou num açude, e chega um determinado momento em que você está tendo todo o controle sobre o teu corpo. Mas quando as águas já estão dando nos lombos, você já não tem tanto domínio, então você já precisa de algo exterior, que é a presença de Deus. Até o momento em que você entra no fundo do mar, e aí você precisa totalmente da presença de Deus na tua vida, porque não fora Ele, você vai afundar. O interessante é que quanto mais profundo nós vamos, mais Ele cuida de mim e cuida de você. Então é como está dizendo, nós temos que buscar intimidade com Deus para Ele nos levar a lugar alto. Ele quer nos levar a lugares altos. Observe o que diz no livro de João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Observe o que Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Observe que ele diz que tem muito para falar, tem muito para me ensinar e te ensinar, mas há a necessidade de que a gente busque, que a gente possa suportar. Ele aqui diz que vai enviar uma outra pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, e esse é quem vai nos instruir, que vai nos coordenar. Mas Ele quer que eu e você cresça para nos levar a lugares altos. Com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, iremos ter cada vez mais e mais conhecimento de Deus. Mais um versículo para que a gente possa entender isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 3. Olha o que diz a palavra: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Paulo aqui estava se dirigindo àqueles homens ali,
E eu e você precisamos entender que assim como aquela população de Corinto, hoje muitos de nós ainda permanecem como homens carnais. E a gente tem que largar de mão disso. Tem que crescer. Não é só com leitinho que a gente tem que viver. Nós temos que comer carne. Temos que ter um alimento sólido. Temos que buscar pastagens mais fortes. Uma alimentação mais robusta. Mas se nós não nos desenvolvermos dentro da palavra de Deus, não iremos. Então a busca pela intimidade com o Senhor, ela tem que ser incessante na minha e na tua vida. Terceiro ponto que eu quero falar nesta noite: temos que crescer para servirmos. O crescimento que a gente vai buscar, a intimidade que nós vamos buscar em Deus, vai fazer com que nós venhamos a ser servos verdadeiramente. O que Jesus Cristo fez? Ele veio aqui servir a mim e a você. E você observa que a história de Jesus narrada na Bíblia fala que ele vai crescendo dia após dia, em sabedoria, em conhecimento. É interessante nós observarmos que há um processo na minha e na tua vida. Se a gente não deixar este processo ir acontecendo normalmente, se nós não deixarmos que nós venhamos a estar crescendo, nós seremos aqueles homens bobalhões, mulheres bobalhonas, que o tempo passa, a idade chega, mas a maturidade não existe. A cada dia que passa, fica ali feito um menino, feito um moleque, que de forma nenhuma consegue agir como um homem. Será, pergunto eu, que hoje nós como cristãos, estamos agindo verdadeiramente como cristãos, crescidos em sabedoria do Senhor? Temos de fato e de direito peitado as mentiras, através da verdade da palavra? Ou temos nos retraído diante das circunstâncias, diante das falas das pessoas que intentam contra Deus? Precisamos de fato e de direito crescer para servirmos. Observe que quando aquele homem sai do rio que foi conduzido, ele é levado a um local, e o texto diz, versículo 7, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. E aí eu pergunto a você, quando você vai em busca da intimidade com Deus, e que você volta aqui ao nosso convívio natural, será que você consegue enxergar várias e várias árvores, esperando para serem tratadas? Esperando para ouvir a palavra? Veja o que diz no versículo, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai poder servir, mais a gente vai poder trabalhar, mais vamos poder resgatar vidas, levar o evangelho às pessoas que estão necessitando de ouvir a palavra de Deus. Então você e eu temos por obrigação de querermos crescer. Você não pode chegar e pegar uma criança recém-nascida e colocar ele para correr, porque ele não consegue nem ficar em pé. E aí eu te pergunto, quantos anos fazem que você está na caminhada com o Senhor e ainda continua querendo ficar andando no colo da mamãe? Ainda não consegue ficar de pé? Precisa ainda de João, de José, de Maria, de Raimunda? Querido, você tem que precisar cada vez mais de Deus. Você tem que entrar e adentrar em águas profundas para ficar cada vez mais na dependência do Senhor. É um processo, sim, é um processo. Virou, mexeu, eu falo.
A palavra de Deus diz para mim e para você. A gente sempre cita o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E eu digo que o 2,12 lá em Filipenses, ele fala para mim e para você que não na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa libertação. Então Paulo diz para mim e para você, para que a gente desenvolva a libertação dessas coisas do mundo, das mazelas. É um desenvolvimento sim, porque a gente aqui chega na casa do Senhor imundo, como ovelhas arredias, que estão perdidas pelo matagal, cheias de imundície, cheias de vícios, cheios de mazelas mundanas. E aqui a gente tem que se purificar. É a água, é Jesus, que é o nosso caminho. Então ele está dizendo para mim e para você: cresça, cresça, porque você vai se vir. Ninguém vai poder colher se não estiver apto à colheita. E estar apto à colheita é ter crescido na presença de Deus. Quarto fato, para que a gente também medite mais um pouco nesta palavra, neste texto. Aqui no versículo 8 diz assim a palavra: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Que Deus está dizendo para mim e para você? Temos que deixar o rio de Deus fluir de nós. Temos que deixar que o rio do Senhor flua de mim e de você. Aqui ele está dizendo bem claramente: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Então, quando você traz essa palavra, a palavra de Deus, que você deixa o Espírito Santo agir através da tua vida, você está levando vida para as pessoas. Você está fazendo com que o fluir do rio, o rio de água viva. O que diz na palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, quando a palavra, que é a água que purifica, passa por aquelas vidas, elas tornam as vidas limpas, puras. Por isso que ele está dizendo para mim e para você: deixe o rio, que é a minha palavra, fluir de você. Mas de forma nenhuma essa palavra vai conseguir fluir se você não tiver buscado a intimidade com o Senhor, se você não tiver lido a palavra, se você não tiver meditado na palavra, se você não estiver buscando ouvir a palavra. Você e eu precisamos. Deixa eu já usar aqui uma exemplificação que todos irão compreender. Ninguém aqui consegue colocar para fora algo que primeiro não ingeriu. Se eu não primeiro tomar água, eu não posso voltar esta água. Se eu não primeiro me alimentar, colocar alguma coisa para dentro do meu estômago, eu não poderei voltar isso. Se eu não primeiro ler a palavra, aprender da palavra, eu não poderei fazer com que esta palavra flua de mim. E assim eu não conseguirei fazer se cumprir a palavra de Deus através da minha vida. Outras pessoas irão fazer, porque a palavra de Deus me garante, ela diz que se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Deus nos escolheu, queridos. Somos felizardos, embora não sendo nós merecedores desta graça, conforme eu já falei, mas nós temos direito a ela, não porque a gente tenha direito, mas porque Deus nos dá o direito. Por isso que Paulo, questionando com o Senhor acerca de várias coisas, de um espinho, de isso, daquilo, Paulo querendo ser perfeito,
Aí Jesus fala audível ao seu coração: Paulo, a minha graça te basta. É a graça do Senhor que basta na minha e na tua vida. Mas se você, de fato e de direito, não buscar a este Deus, você não vai conseguir. O teu nível de busca por Deus tem que cada dia ser acrescido, tem que ser acentuado. Cada dia você precisa buscar mais e mais e mais. Lembre-se do texto básico que nós lemos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ser com intensidade, queridos. O que é a vida? Eu já fiz várias vezes essa pergunta. Aqui já perguntei outras vezes. O que é a vida? A vida é o momento. Se eu não tiver intensidade naquele momento, eu não estou vivendo como deveria. Se eu não estiver buscando a Deus com intensidade, eu não estarei achando Deus como deveria. Se eu não mergulhar no rio para adentrar onde eu não tenha contato com o piso do rio, o chão do rio, eu não estarei na dependência única e exclusiva do Senhor. Nós precisamos sim estar na dependência de Deus. Temos que buscar a Deus com intensidade. E assim a gente vai desfrutar dos bons momentos, ou seja, de uma boa vida. Quinto e último fato, para que a gente venha meditar. Deus fala para mim e para você: todos que mergulharem neste rio serão salvos, sem exceção. Observe o que diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 47, no versículo 9. Ele diz: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E ele continua dizendo: e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. Agora presta atenção: e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Deus está dizendo para mim que quando nós deixarmos este rio fluir das nossas vidas, estas vidas serão alcançadas. Por onde a palavra de Deus passar, aquelas pessoas serão salvas, terão direito à salvação, mas eles têm que buscar conquistar a salvação. Ele está falando aqui claramente que todos que mergulharem no rio, então você e eu precisamos mergulhar, precisamos ensinar as pessoas a buscarem a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O rio de vida tem que sair da pessoa, tem que fluir. Então o meu nível de intimidade com Deus, de busca com Deus, me fará com que eu alcance vidas e mais vidas, e estas vidas serão salvas, porque a palavra de Deus vai adentrar e as pessoas irão confessar a Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. E estas pessoas, como diz na palavra, viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aonde a palavra de Deus adentrar, ela levará vida. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus que diz que aonde a luz chega, ela dissipa as trevas. É Deus quem diz que a palavra dele é mais penetrante do que uma espada afiada em ambos os lados. Ela adentra e separa juntas e medulas,
alma e espírito, e é apta para trazer o discernimento. É a palavra que diz que a minha palavra nunca vai e volta vazia. Ela sempre traz algo, sempre há um peixinho a ser alcançado. Olha o que diz novamente aqui: e haverá muitíssimo peixe. Queridos, peixes nós temos muitos aí, e nós estamos pescando estes peixes. Deus nos fez não mais pescadores de peixe, mas pescadores de almas, de vidas. Os peixes que nós falamos aqui são as vidas que estão aí, ávidas por este rio, necessitando. Essas bandalheiras que a gente vê os homens fazendo, é exatamente a ausência de Deus. Porque quando você não tem Deus latente em teu coração, você é um perdido, você é um desorientado. Afinal de contas, não sou eu quem diz, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu estou em Deus, eu ando em um caminho, eu não me perco. Diz a palavra do Senhor para mim e para você: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Ou seja, que nos ilumina o caminho que nós vamos caminhar. Mas isso tudo precisa que a gente eleve o nosso nível de busca por Deus. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que isso é individual. Cada um. Pode ser marido e mulher, uma só carne, como diz na palavra. Mas se a mulher não acompanhar o marido no crescimento que ele está tendo, ela ficará para trás. Se o marido não acompanhar o crescimento que a mulher está tendo, ele ficará para trás. É individual, queridos. Cada um de nós é uma parte integrante do corpo. Somos um corpo. Amém? Mas precisamos andar junto com o corpo. Por isso que Deus nos pede que a gente continue nos reunindo. Porque neste momento de uma reunião, a gente está em comunhão com os nossos irmãos. Quando nós não estamos aqui, nós estamos dispersos. Por mais que você esteja em casa, assistindo o culto, é completamente diferente de você estando aqui. Você pode dizer o que for. Se tocar uma buzina no carro, se o cachorro latir, se tocar a campainha, é diferente de você estar aqui. Não que aqui não possa passar um carro, que não possa cair, pode. Mas a nossa atenção presencialmente é muito, muito maior. Se não fosse assim, Deus não teria nos feito para vivermos juntos e unidos em comunhão. Nós precisamos definir o que nós queremos de Deus. Eu e você, nós precisamos dedicar o nosso tempo a Deus. Não é uma parte do nosso tempo, é todo o nosso tempo a Deus. E isso é um procedimento que tem que iniciar com 1 minuto, depois 2 minutos, 3 minutos, e você vai aumentando o teu nível de busca a Deus, até o dia em que você vai chegar na glória. Eu e você temos que fazer uma coisa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Temos que fazer isto, aproveitar a oportunidade a qual Deus nos tem dado. Todos os dias que nós tivermos, pela infinita misericórdia do Senhor, a oportunidade de abrir os nossos olhos
e vivermos mais um dia, este dia tem que ser vivido para a glória do Senhor na tua vida. Você tem que fazer com que as pessoas vejam que a glória do Senhor move-se em você. Você e eu somos cristãos, somos um reflexo de Cristo. Precisamos fazer isso. O livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que Deus está mostrando para mim e para você nesta noite. A verdade de como nós devemos proceder em nosso caminhar, em nossa caminhada, para atingirmos cada vez mais níveis não imagináveis. Níveis dos quais poucos homens relatados na Bíblia atingiram. Temos que atingir um nível onde nós nos encaixemos no versículo da Bíblia que diz que homens dos quais a terra não eram digna. Eu e você, é uma decisão minha e tua, mas individualmente. É uma decisão nossa. Amém? Diz a palavra do Senhor para finalizar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer. Então, meu querido e minha querida, você está dentro de uma batalha. Estamos em uma guerra lutando. Temos que lutar com todo o ímpeto. O detalhe é que o general de guerra está conosco. Nós já temos a vitória garantida. Precisamos alcançá-la. A vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então não vai conhecer a morte eterna. Você vai ter a vida eterna ao lado do Senhor. Então o que eu quero dizer para você e para mim nesta noite é que busquemos crescer o nosso nível de busca por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.